você pegasse a sua palavra na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação até o presente está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção de nosso corpo, pois é na esperança que fomos salvos. Repita isso comigo: é na esperança que nós fomos salvos. Repita mais uma vez: é na esperança que nós fomos salvos. Essa palavra esperar, e nós estamos vendo aqui no telão a espera. Essa palavra esperar gera em muitas pessoas até arrepio, calafrios. Porque nós estamos num mundo muito agitado, um mundo de trabalho, um mundo capitalista, um mundo materialista, um mundo imediatista, as próprias tecnologias, a própria ação da internet, de tudo aquilo que nós vivemos, nos coloca numa intensa atividade e que nos impossibilita de esperar. Quantos já não brigaram em filas de banco? Em tantos outros lugares, quantos não já foram ao Procon para reclamar de uma espera em algum lugar? A gente que viaja aí em missão, a gente vê as brigas nos aeroportos quando tem atraso de voo, ou cancelamento, ou alguma coisa parecida, e as pessoas brigam e vão atrás do direito, porque nós vivemos uma vida muito agitada e muito imediatista. E nós vivemos essa situação de não querer esperar, de querer que tudo aconteça imediatamente, naquela hora, naquele momento que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Mas eu queria dizer uma coisa para você: com Deus não adianta você ir no Procon. Não adianta você entrar no Procon para colocar Deus no Procon, porque você está esperando e a coisa não acontece naquela hora que você quer. Não tem como entrar no Procon contra Deus. Diga para o seu irmão: não adianta. Você vai ter que esperar. Nós estamos na espera. Mas o que nós esperamos? Em quem nós esperamos? A quem nós estamos esperando? Nós temos que caminhar no entendimento disso nesse sábado do silêncio. Do silêncio da espera, da expectativa. Eu confesso para vocês, desde sexta-feira, eu acho que na quinta-feira já, os seminaristas colocaram um aviso lá na porta da capela lá de casa: estamos no tríduo pascal, então não tem adoração, não entre na capela. Porque é uma espiritualidade que nós temos que viver nesse tempo. É a espera que nós estamos vivendo. E essa espera precisa gerar realmente
essa saudade, essa vontade de estar com aquele que nós esperamos e que está no silêncio do sepulcro. Você está vendo alguma imagem aqui? Está tudo coberto. A espiritualidade da igreja nos leva a isso. Se você for em alguma igreja, você vai ver que as imagens estão cobertas, porque a gente não vê, é o silêncio do sepulcro. A gente não tem imagem, está tudo coberto. Só quando acontecer aquilo que nós estamos esperando, que nós vamos de novo ver, que nós vamos de novo poder contemplar, que nós vamos de novo poder adorar aquele que nós amamos, aquele que nós adoramos. Mas enquanto nós estamos nesse momento de espera, nós precisamos fazer essa experiência de entrar no sepulcro e ficar com Ele. O Papa Bento XVI, numa carta tão bonita que ele escreveu para nós, a igreja, chamada Spé Salve, salvos pela esperança, que está exatamente dentro desse versículo que eu pedi para você repetir. Repita mais uma vez: pois é na esperança que nós fomos salvos. Repita isso: pois é na esperança que nós fomos salvos. O Papa vai dizer assim: Jesus não veio trazer uma mensagem socio-revolucionária, isso é no número 5 desse documento, semelhante à de Espartaco, aquele grupo liderado por um grande guerreiro e que tiveram muitas lutas, muitas batalhas, mas chegaram a uma experiência de derrota numa batalha. O Papa vai dizer: Jesus não veio trazer uma mensagem revolucionária semelhante à de Espartaco. Jesus não era um guerreiro em luta por uma libertação política. O que Jesus trouxe, mesmo morto na cruz, veja, mesmo morto na cruz, é distinto. O encontro com o Senhor de todos os senhores foi o que ele trouxe, mesmo morto na cruz. O encontro com o Deus vivo, e deste modo, o encontro com uma esperança que era mais forte que os sofrimentos da escravatura, e por isso mesmo transformava a partir de dentro a vida e o mundo. Veja o que o Papa vai nos iluminar para nós entendermos essa esperança, essa mensagem, aquilo que Cristo veio trazer mesmo morto lá na cruz. É uma ação transformadora. É tão forte esse encontro com essa esperança, que os sofrimentos da escravatura, e por isso mesmo, por essa esperança, até mesmo os escravos eram transformados. Vá um pouquinho aí na frente. São Paulo escreve uma carta a Filémon. A gente usa muito pouco essa carta em pregações, mas eu queria usá-la um pouco agora. Filémon é um filho espiritual de Paulo. Paulo está na prisão e escreve essa carta para Filémon, seu filho espiritual, porque na prisão Paulo conheceu um escravo de Filémon, chamado Onésimo. E Paulo mostrou para Onésimo, o escravo, essa esperança de que nós estamos falando. Paulo apresentou Jesus Cristo ali em meio ao sofrimento, porque está numa prisão. Paulo estava numa prisão por causa de Jesus, por ser anunciador, por ser missionário, por ser ousado no Espírito. Paulo está vivendo uma experiência de silêncio, dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, o silêncio até mesmo de Deus ali naquele momento. E Paulo evangeliza o escravo. Veja o que Paulo vai dizer lá no versículo 10 da carta de Filémon.
faço-te um pedido em favor do meu filho Onésimo, a quem gerei na prisão. Outrora ele te foi inútil, mas agora ele é útil a ti e a mim. Eu estou mandando de volta a ti. Ele é como o meu próprio coração. Veja a paternidade de Paulo com esse escravo. Ele é como o meu coração. Gostaria de retê-lo junto a mim, para que em teu lugar ele me servisse, enquanto carrego estas correntes, por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o teu acordo, para que o teu benefício não pareça forçado, e sim espontâneo. Talvez Onésimo tenha sido afastado de ti por algum tempo, precisamente para que o recebas de volta para sempre. Veja o detalhe agora, deste versículo 16. Agora não mais como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido. Querido especialmente por mim e muito mais por ti, não só segundo a carne, mas sobretudo no Senhor. Veja o que essa esperança é capaz de fazer e de realizar. Onésimo estava preso, e Paulo o evangeliza e o manda de volta ao seu senhor, ao seu patrão. Mas Paulo já adianta a Onésimo algo importante. A esperança transforma o escravo num irmão. Ele já não é mais seu escravo. Você o receba agora, depois que ele experimentou essa esperança, depois que ele virou meu filho espiritual, depois que ele experimentou a Jesus Cristo que eu anunciei, ele deixou de ser escravo e ele passou a ser seu irmão. O receba agora como seu irmão. Veja a profundidade daquilo que Cristo veio nos trazer. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado. É seu irmão. Talvez você o encontrou aqui na Canção Nova, nunca tinha visto, nem mais bonito, nem mais feio. Mas diga para esse seu irmão, você é meu irmão. Diga para essa pessoa que está do seu lado, você é meu irmão. Diga para a pessoa que está do outro lado, você é minha irmã ou meu irmão. Veja que coisa espetacular nós entendermos aquilo que Cristo veio trazer e o que Papa Bento XVI está dizendo na encíclica, no número 5. Ele não veio trazer uma revolução política. Mesmo na cruz, ele veio trazer o encontro com o Senhor de todos os senhores, o encontro com o Deus vivo, e deste modo o encontro com a esperança que era mais forte que os sofrimentos da escravatura, que era capaz de transformar um escravo num irmão, mudar o relacionamento, transformar o relacionamento. E se Cristo me faz irmão dos outros membros da humanidade, dos outros cristãos, veja como nós não devemos nos tratar com reciprocidade de amor, de respeito, de sensibilidade, de acolhida. Veja como nós devemos tratar uns aos outros diante daquilo que Cristo veio nos trazer. Ele veio nos levar a essa experiência. Ele veio nos levar a essa experiência. Dá um sorriso para esse seu irmão. E você não é pesado, não. Você é meu irmão. Porque tem uns irmãos que parece que são pesados, né? Não é no peso, não. Não é porque são gordinhos, não. Pesado porque são chatos, enjoados. Mas quando você tiver contato com alguém difícil, você lembra disso. Jesus veio mudar essa concepção. Ele pode ser chato, ele pode ser enjoado, ele pode ser pesado, mas é o meu irmão. Diga aí para o seu irmão que você é meu irmão. Chato, enjoado. Ó vida. Tem uns que são assim, né? Que acorda todo dia, nublado.
Ó vida, meu Deus, é tão difícil conviver. Com mau humor, com cara feia. Ó vida. Mas é o meu irmão. É o seu irmão. É o seu marido, bendita. É a sua esposa, bendita. Bendito, desculpa. É a sua esposa. É o seu filho, é a sua filha, é o seu irmão. Onésimo, de escravo de Filémon, passa a ser irmão pelo anúncio de Cristo. Eu queria que você aplaudisse esse seu irmão que está do seu lado. Não é pesado não, é o meu irmão. É essa bendita esperança que nós experimentamos. Mas vai na carta aos Efésios, para a gente adentrar nessa espiritualidade do dia de hoje. Entendendo isso, a morte de Cristo, a cruz, Ele mesmo morto, vem nos trazer essa experiência. Efésios capítulo 4, versículos de 9 a 10. Efésios 4, versículos de 9 a 10. Volta um pouquinho de Filémon até Efésios, é rapidinho. Efésios 4, de 9 a 10. Que significa subiu, senão que ele desceu também às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher o universo. No sábado santo, meus irmãos, nós contemplamos a morte de Deus. Por isso que eu disse, a beleza da espiritualidade litúrgica da igreja, que cobre as imagens para nós fazermos essa experiência do vazio. Do vazio do sepulcro. Essa morte de Deus nos leva a experimentar a ausência de Deus. Que em muitos momentos da nossa vida, na hora do sofrimento, nós experimentamos essa ausência de Deus. Onde estava Deus na tsunami no Japão? Onde estava Deus na catástrofe em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo? Na hora do sofrimento, nós experimentamos essa dimensão do vazio do sepulcro, do túmulo. O túmulo tira Jesus da nossa vista. A experiência dessa espera retira Jesus da nossa vista. Ele não acorda mais, ele não fala mais. Aquele que fazia milagres não faz mais milagres. Essa é a experiência do sábado santo. Aquele que fez mortos ressuscitar foi silenciado na morte. Aquele que pregou maravilhosamente na montanha, fazendo o sermão da montanha para os seus discípulos, foi calado, foi silenciado. Deus morreu. O nosso irmão ateu Nietzsche dizia: Deus morreu, nós matamos Deus. Porque para ele, a morte era o fim de tudo. Mas nós estamos na... O que está escrito aqui atrás? Nós estamos na espera. Espera. Viva essa expectativa hoje da espera. Nós estamos ouvindo o silêncio. Dá para escutar o silêncio? Dá? Nós estamos imersos ao silêncio do sepulcro. Aquele que fez os cegos enxergar está morto. Está calado no sepulcro. Mas é interessante nessa passagem da carta aos Efésios, que a palavra diz que ele desceu até as profundezas da terra. A doutrina da igreja, o catecismo diz que ele desceu aos infernos. Ele desceu àquele estado de morte, de solidão. Por quê? Existe uma experiência que nós vamos fazer sozinhos. Vou chegar lá para você entender que você não vai fazer sozinho. Mas
quando nós morrermos, vai ser sozinho. Ninguém vai morrer de mão dada com você. Vamos junto, que lindo. Entramos na morte, oh meu Deus. Sozinho. Sozinho. Sim ou não? Estou errado? Hã? Sim, não é? Mas é interessante nós entendermos. Já vamos adiantar um pouquinho. Vai lá no Salmo 22. 23. É interessante que ele desceu às profundezas da morte, dos infernos. Lá ele encontrou Abraão, Moisés, Isaque, Jacó, aqueles que foram fiéis para levá-los para o céu, porque é ele que abre as portas do céu. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, ele me faz descansar em verdes prados, a águas tranquilas me conduz, restaura as minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Veja que nem na morte você vai passar sozinho. Veja esse versículo 4. Se eu tiver de andar pelo vale escuro da morte, eu não temerei mal algum, pois está comigo. Jesus desceu ao vale tenebroso da morte, ele foi aos infernos, para que até mesmo nessa experiência que muitos de nós vamos passar, se Jesus não retornar nessa geração, que é a nossa geração, eu tenho uma boa notícia para você, você não vai passar sozinho por esse vale tenebroso da morte. Jesus vai passar com você, porque ele desceu à sombra da morte, ele foi ao mais profundo do estado de solidão, para que nós não estejamos em solidão quando nós precisarmos passar pelo vale tenebroso da sombra da morte. E aí o salmista vai dizer, eu antevendo já Jesus, esse estado da permanência dele no sepulcro, antevendo isso, o salmista vai dizer, eu nada temerei, porque estás comigo. Diga isso bem forte, eu nada temerei, porque estás comigo. Diga mais forte ainda, eu nada temerei, Jesus. Porque até no vale tenebroso da morte, o Senhor que é o bom pastor, estará comigo. Eu não temerei. Por isso nessa hora, no silêncio do sepulcro, eu quero renunciar a todo trauma da morte, a todo medo da morte. Eu quero renunciar, Jesus, porque a experiência do sepulcro, do silêncio da sua morte, eu posso ter a certeza, se eu tiver de andar pelo vale tenebroso da morte, eu nada temerei, pois comigo estará, Senhor. A gente não canta? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura, segura na mão de Deus e vai. Não é isso que nós cantamos? Estão aplaudindo ali a música. Se nós tivermos que atravessar o vale sombrio da morte, nós vamos segurando na mão daquele que foi até a experiência da solidão da morte, para que nem na morte, nem na nossa passagem, nós estivéssemos sozinhos.
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não tema, segue adiante e não ó. Segura, canta. E vai. Mais uma vez, segura. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas e não olhe para onde? Segura. Canta para o seu irmão que está do seu lado. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Jesus está curando muita gente do trauma da morte, hein? Não temas, segue adiante. Não temas, segue adiante e não ó. Segura. Aplauda essa certeza que Ele vai segurar na nossa mão até nesse dia. Nós não estaremos sozinhos se nós tivermos de andar pelo vale tenebroso da morte, pois Ele estará conosco. O seu bastão e o seu cajado me darão consolo, me darão segurança. Veja, o silêncio do sepulcro nos traz essa certeza de que Ele estará conosco nesse dia derradeiro, que Ele caminhará conosco, e esse é o bom pastor, porque o bom pastor é aquele que é capaz de atravessar com as suas ovelhas o vale tenebroso da morte, o vale do medo da morte, trazendo a presença que traz a segurança. A experiência do sábado santo, do sepulcro, precisa gerar em nós essa esperança. Qual é o versículo que nós estamos proclamando? E eu quero convidar você a proclamar mais uma vez. Pois é na esperança que nós fomos salvos. Diga isso bem forte. Pois é na esperança que nós fomos salvos. Diga mais uma vez. Pois é na esperança. Diga isso para o seu irmão. Pois é na esperança que nós fomos salvos. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então diga mais uma vez para você mesmo. Pois é na esperança que nós somos salvos. Veja o que o Bento XVI vai dizer desse texto que nós acabamos de ler. O verdadeiro pastor é aquele que conhece também o caminho que passa pelo vale da morte. Aquele que mesmo na estrada derradeira da solidão, onde ninguém pode me acompanhar, caminha comigo, servindo-me de guia. Ao atravessá-lo, Ele mesmo percorreu essa estrada, desceu ao reino da morte, venceu-a e voltou para nos acompanhar agora. E nos dá a certeza de que juntamente com Ele, acha-se uma passagem. A certeza de que existe aquele, com A maiúsculo, que mesmo na morte me acompanha, e que com o seu bastão e o seu cajado me conforta, de modo que eu não devo temer mal algum. Esta é a nova esperança que surge na vida do crente, diz o Papa. Essa esperança de que até na morte
eu tenho a presença daquele que não negou a morte, que não negou o sofrimento, que não negou a dor, que não negou a cruz. Ontem nós ainda podíamos contemplá-lo na cruz, mas hoje nós não o vemos mais. Nós estamos não escutei, nós estamos na espera. Talvez no processo do sofrimento humano que nós vivemos uma experiência inversa daquela que Elias viveu no monte, quando ele desafiou os profetas de Baal. O que Elias disse aos profetas de Baal? Grita mais alto, porque o vosso Deus deve estar dormindo. Grita mais alto, porque ele deve estar ocupado. Grita mais alto, porque ele deve estar distraído. Mas hoje, parece que em muitos momentos da nossa vida, os racionalistas, aqueles que não acolhem e não entendem o processo do sofrimento, gritam como o profeta Elias para nós: onde está o teu Deus? Porque você ora e nada acontece. Porque você está aí nessa cama, nessa cadeira de roda, com essa doença. Grita mais alto, o seu Deus deve estar dormindo. Verdade ou não é que muitas vezes as pessoas nos questionam assim? Nossa, mas você é de dentro da igreja, está passando por isso? Vem para cá e pare de sofrer. Não dizem por aí? Parece que o grito se tornou inverso. Onde está o seu Deus? Grita mais forte, Deus deve estar dormindo. Assim como estava lá no Evangelho, Marcos no capítulo 4, de 35 a 41, quando, não precisa pregar não, só estou citando. Quando veio aquela tempestade no mar, Jesus estava dormindo na barca, em cima de um travesseiro. Vocês lembram disso? E o que aconteceu com os apóstolos? Entraram em desespero, em pânico, e vão lá e sacode Jesus, dá uma sacudida. O senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Diga para a pessoa que está do seu lado: olha, vai ter dia que a barca vai balançar, vai vir tempestade, e os ventos vai soprar forte, vai vir tsunami, terremoto. Mas diga: a espera. Diga para o seu irmão: a espera, a esperança. Diga para ele: a esperança que nós como crentes vivemos é aquilo que nós proclamamos com o apóstolo Paulo. Diga para esse irmão: aquilo que nós proclamamos com o apóstolo Paulo. Eu sei que os sofrimentos do tempo presente, diga para o seu irmão: eu sei que os sofrimentos do tempo presente não tem proporção com a glória que há de ser revelada. Então diga para o seu irmão: não desista na hora da provação, não desista na hora do silêncio de Deus, não desista na hora da dor. Diga para o seu irmão: não desista, não abandone o barco, fica fiel a Jesus Cristo, fique na espera, na esperança que traz salvação. Diga para ele: não apostate da sua fé, não negue a sua fé, permaneça fiel. Gente, eu sei que na hora da provação é muito fácil falar agora. Eu sei que na hora da provação parece que a gente fica um pouco cego, não é verdade? Vamos ver aqui uma experiência de cegueira. Vai na Bíblia aí, Lucas 24. Vamos ver aqui, na hora da dor. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Não esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção e partiu, e deu a eles. Neste momento seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu na vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Meus irmãos, eles estavam atordoados, esses 2 discípulos. Eles estavam sem esperança. Eles falavam da morte e da esperança deles, porque aqueles que eles esperavam que libertaria Israel estava morto. Na verdade, claro, a passagem já é da ressurreição, porque quem aparece para eles é o ressuscitado. Mas para você entender o processo interior que esses 2 estavam vivendo, a dor era tão grande, o vazio era tão grande, o vazio que o sepulcro provocava era tão forte, era tão intenso, porque aquele Deus que tinha sido enviado, restava agora somente o vazio. E enquanto eles falavam, isso é importante para mim e para você entender, enquanto eles falavam, eles não percebiam que a esperança estava viva no meio deles. Eu volto a dizer, no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da provação, às vezes nós ficamos cegos, nós não conseguimos enxergar essa presença, nós não conseguimos perceber essa esperança, nós não conseguimos abrir os olhos para ver e perceber que Ele está conosco, que Ele permanece conosco, que na dor Ele está do nosso lado, que nós não estamos sozinhos enfrentando a enfermidade, que nós não estamos sozinhos enfrentando os problemas, que nós não estamos sozinhos quando nós estamos esperando. E eu volto a dizer, na espera da hora de Deus não dá para reclamar no Procon, não. Nós vamos ter que esperar e esperar nele. Mas qual foi o despertar da visão? A palavra que lhes ardia o coração e a Eucaristia. Veja o segredo do católico: permanecer fiel até o fim, mesmo no tempo da provação e da dor. Palavra e Eucaristia, isso nunca vai
permitia você perder a visão. Palavra, Eucaristia, Eucaristia. Não ardia o nosso coração quando ele ensinava a palavra? E os olhos se abriram para a esperança, porque aquele Deus que eles esperavam, até mesmo a libertação política, precisava morrer para eles conhecerem um Deus muito maior, muito mais poderoso, muito mais presente, em todos os sentidos e circunstâncias, do que tudo aquilo que eles tinham se maravilhado, mas a esperança deles estava simplesmente numa libertação política e não na libertação espiritual. E é essa libertação espiritual que ele veio nos trazer. Essa que tem um sentido maior. Diga com um sorriso para esse seu irmão aí. Vou fazer igual eu faço na missa do clube, para você dar um sorriso bem bonito, hein? Diga para essa pessoa que está do seu lado: coisa linda da minha vida. Ah, mas eu ainda não vi você falar não. Diga mais uma vez: coisa linda da minha vida. Você nunca estará sozinho. Diga para esse seu irmão: você nunca estará sozinho. Porque Ele matou com a morte dele a ida ao sepulcro, a solidão. Ele estará contigo todos os dias, até os fins dos tempos. E é isso que nós estamos à espera. É isso que nós esperamos. Por isso nós não somos chamados a negar a dor. Por isso nós não somos chamados a negar a cruz, a quebrar a cruz. Não, nós não somos chamados a isso. Muitos momentos nós vamos precisar passar pela experiência do silêncio de Deus, onde nós não escutamos, onde parece que Ele está distante de nós, até parece que Ele morreu, parece que Ele não existe, mas lá no fundo do nosso coração precisa estar essa esperança salvífica, essa esperança que nos traz a salvação. Ele está comigo. Ele está comigo. Ele está comigo. Bate no seu peito e diga: Ele está comigo, na alegria e na dor, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Ele está comigo, nos dias bons e nos dias maus, nos dias nublados e ensolarados. Ele está comigo, até se eu precisar passar pelo vale tenebroso da morte. Ele está comigo. Bate aí nas costinhas do seu irmão e diga: Ele estará contigo. Ele estará contigo. Ele estará contigo. E o que é essa esperança? Se não uma virtude. Quem aqui é batizado? Glória a Deus. Nós recebemos 3 virtudes teologais. Quais são no dia do nosso batismo? Fé, esperança e caridade. Não é isso que nós recebemos? Sim ou não? O que é essa esperança que gera a salvação em nós? É a virtude pela qual nós desejamos como nossa felicidade o reino dos céus. E a vida eterna, colocando a nossa confiança nas promessas de Cristo, colocando a nossa esperança, a nossa confiança, de que a dor vai passar, que o sofrimento vai passar, que o que nos espera é céus novos e terra nova, que o que nos espera é o céu. E o que é isso senão trazer o futuro ao presente e levar o presente ao futuro? Esperança é isso. Esperança é pegar o nosso presente. Tem alguém sofrendo aqui? Sim, levanta a mão se tiver. Fala, seja sincero. Vivendo algum sofrimento, enfermidade, problema na família, dor, que gera sofrimento. O que é essa esperança? É pegar esse sofrimento que você vive no presente e colocar ele no futuro. Qual é o futuro?
eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação à glória que há de ser manifestada, revelada. Esse é o futuro. Estou vivendo na cruz, com o que nós estamos esperando? Hein? O que nós estamos esperando hoje na experiência do sepulcro? Um terremoto, um anjo que vai descer e vai gerar um terremoto e vai rolar a pedra do sepulcro e ele vai ressuscitar, pegar o presente e colocar o presente no futuro. Não ficar parado na dor de hoje, mas olhar para o amanhã sabendo que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Glória a Deus. Pegar o futuro, a esperança da libertação, e trazer para o presente, e viver essa experiência, de uma experiência que nos salva, viver essa experiência da realidade que traz a nós a salvação. Chega a arrepiar. Eu preciso trazer o futuro e colocar no presente, pegar o meu presente sofrido, angustiante, difícil, e colocar no futuro. Veja o que Paulo vive. Pois nós sabemos que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que há de ser revelada. Esse é o segredo dos santos, esse é o segredo dos mártires. Eu aceito o martírio porque eu sei que essa dor que eu vou sentir, e vou passar, não tem comparação com a glória que eu vou experimentar no céu. Gente, essa experiência do sepulcro nos faz experimentar isso, essa esperança, essa espera, essa expectativa. Ontem eu achei brilhante algo que o Frei Raniero Cantalamessa, na pregação das funções da Semana Santa para o Papa, ele disse assim: o que se faz para segurar alguém? O que se faz para assegurar a alguém que certa bebida não contém veneno? Ele perguntou diante do Papa: o que se faz para assegurar a alguém que certa bebida não contém veneno? Bebe-se antes dele e na frente dele. Não é, diácono? É óbvio, né? Se você tem uma desconfiança que aquela bebida que eu estou te dando tem veneno, o que eu preciso fazer para provar para você que aquela bebida não tem veneno? Beber na sua frente, daquele cálice. E aí ele diz assim: assim fez Deus com os homens. Ele bebeu o amargo cálice da paixão. Não pode ser assim tão envenenado o sofrimento humano. Disse o Frei Raniero, não pode ser assim tão envenenado o sofrimento humano. Não pode ser apenas negatividade, perda, absurdo, se o próprio Deus escolheu prová-lo. Mas veja que coisa espetacular. No fundo do cálice deve haver uma pérola. Oh, meu Deus do céu. O que está escrito ali atrás? Eu quero ouvir bem forte. Diz o Frei Raniero, no fundo do cálice deve haver uma pérola. E o nome da pérola nós conhecemos: ressurreição. Esse é o nome da pérola que está no fundo do cálice do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nome dessa pérola é ressurreição. É ressurreição. É vida transformada, é vida nova, é passagem das trevas para a luz, é passagem da morte para a vida, da dor para o alívio, do desespero para a esperança. Diga para o seu irmão: por isso não desista, por isso não desanime, permaneça fiel, traga o futuro para o presente e leve o seu presente para o futuro. Diga para o seu irmão: traga o futuro para o seu presente e leve o seu presente para o futuro.
dê um sorriso para ele. Se você fizer isso, você vai ser fiel até o fim. Você não vai negar Jesus Cristo, não vai negar a dor e vai ressuscitar, porque a pérola que está no fundo do cálice do sofrimento é a ressurreição. Eu sou encantado com o livro da Bíblia aqui, só fala de sofrimento. O livro de Jó. Quem sofreu mais que Jó? Só Jesus. Mas veja o que Jó vai dizer, depois que ele perdeu toda a família dele, que ele perdeu todos os bens que ele tinha, e que os amigos dele ficaram atormentando a cabeça dele, dizendo que o sofrimento que ele estava vivendo era por causa do pecado. Veja o que Jó vai dizer no capítulo 19, no versículo 25. Com o corpo ferido de lepra, fedendo, Jó vai fazer uma proclamação, porque Jó estava colocando o presente dele no futuro e trazendo o futuro para o presente dele. Pois eu sei que o meu Redentor está vivo, e que no fim se levantará sobre o pó, e depois que tiverem arrancado esta minha pele, sem a minha carne eu verei a Deus. Veja que coisa espetacular, eu mesmo verei, os meus olhos o contemplarão, e não um estranho. No auge da dor, esse homem é capaz de dizer, porque ele trouxe o futuro para o presente, e colocou o presente dele no futuro. Eu sei que os meus olhos verão a Deus, porque Ele está vivo, e mesmo que me arranquem essa pele, eu verei a Deus. Eu verei a Deus. Eu contemplarei a face de Deus. Gente, é isso que nós precisamos experimentar neste sábado santo. Essa esperança pela qual nós fomos salvos. Essa esperança pela qual nós fomos salvos. No ano de 2003, em Palmas, eu vivi uma situação de quase morte. Tive uma trombose, seguida de embolia pulmonar, infarto pulmonar. Fui desenganado pelos médicos. O diácono Nelson era meu mestre lá em Lavrinhas. Saí de Lavrinhas e fui para Palmas. Fiquei sabendo que o meu nome estava em todas as capelas da Canção Nova. Cheguei no hospital, a médica disse que não tinha jeito. O primeiro momento foi a cegueira da dor. Eu reclamei. Fui tão infiel. Falei para Deus, brincadeira, né? Eu deixei tudo para te seguir. Deixei meu pai, minha mãe, minha namorada, minha vida financeira independente, para te seguir. Agora você vai me deixar morrer seminarista? Não vou celebrar nenhuma missa? Brincadeira, Deus. Mas na mesma hora eu acolhi. Me veio o Espírito Santo. E eu disse, obrigado, Senhor, por essa dor. Porque eu sei que depois dela vai vir a ressurreição. Eu estou preso à sua cruz. Se o Senhor quiser me levar seminarista, eu vou entrar feliz no céu. Porque o Dom Alberto foi lá, me atendeu em confissão, me deu unção dos enfermos. Falou assim, esteja preparado à espera. E eu fiquei esperando. Claro, não desisti da vida, mas fiquei esperando a vontade de Deus. Fiquei esperando porque eu sei que o que Deus tem para mim é o melhor. Porque eu coloquei o meu presente no futuro e trouxe o futuro para o meu presente. Porque naquela hora ali eu não podia negar a Deus, porque é muito bom. Eu estou aqui, ó, com toda a saúde, eu posso pular, abaixar, levantar o braço. É muito fácil louvar a Deus aqui agora, mas em cima de uma cama, desenganado pelos médicos. Mas eu fiz a experiência da esperança. A espera, o silêncio. Eu não ouvia Deus, Deus estava em silêncio. Mas eu sabia.
que eu precisava colocar o meu presente no futuro e trazer o meu futuro para o meu presente. E o meu futuro é a ressurreição, é a vida eterna, e eu não posso desistir dela e negar a Jesus Cristo quando o sofrimento bater à minha porta. Eu tenho que ter a certeza de que o futuro é a vida eterna, é o céu. Dá uma sacudidinha aí nesse seu irmão. Você é do céu. Você é do céu. Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor está vivo, e mesmo que ele vai se levantar do pó, e depois que tiver arrancado esta minha pele, sem carne eu verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não a um estranho. Você está entendendo o que o padre está querendo te dizer? Sim ou não? Beleza. Vá agora à carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. Essa é a espiritualidade da nossa igreja. Eu queria que você aplaudisse a igreja. Antes disso, a nossa igreja é espetacular. Aplauda a igreja católica, apostólica, romana. Como é bom viver a liturgia. Experimentar o que Cristo experimentou. Viver hoje no sepulcro, no silêncio. Aquele que falava, aquele que pregava, aquele que exortava, aquele que curava, aquele que operou milagres, que ressuscitou mortos e está morto. E nós estamos à espera da ressurreição. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós, ao contrário, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, graças ao poder que o torna capaz também de sujeitar a si todas as coisas. Nós somos cidadãos dos céus. Essa esperança traz a nós a felicidade da compreensão da vida eterna, de que esse tempo que nós estamos aqui é passageiro, que tudo vai passar, que o que nos espera é a vida eterna. Vá um pouquinho mais para frente agora, no último livro da Bíblia, no Apocalipse, para a gente terminar, no Apocalipse capítulo 21, veja o que nos espera. Pois é na esperança que nós fomos salvos. 21, vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva, enfeitada para o seu esposo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Veja, Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte já não existirá mais, e não haverá luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, pois, estas palavras são dignas de fé e verdadeira. E disse ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu darei de graça da fonte da água vivificante. Estas coisas são a herança do vencedor. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa é a esperança que nos traz a salvação. Essa é a esperança que nos traz a salvação. Na hora que estiver doendo muito, que até mesmo o desespero bater na sua porta, traga esse futuro para o seu presente. Leve o seu presente para esse futuro. Combinado? Diga para esse irmão: é isso que te espera.
É isso que te espera. Diga para ele: vale a pena continuar lutando. Vale a pena continuar lutando. Vale a pena insistir. Permanecer fiel até o fim a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor porque Ele merece. Vá ficando de pé. Vá ficando de pé. Aplauda essa espera, essa esperança. Aplauda para valer aquele que vai ressuscitar hoje à noite. A pedra vai rolar. É o futuro, é a espera, é a esperança. Ergue bem alto os seus braços e canta. Espera no Senhor. Ao Deus que te ama, e Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará. Espera nele, e Ele tudo fará. Tudo fará. Ele tudo fará. E Ele tudo fará. Tudo fará. Ao Deus, toda força. Respira fundo e solta Ao a voz. Deus que me ama. Ao Deus que me ama. E Ele tudo pode transformar. Seu amor me sustenta. Eu espero nele. Eu espero nele, e Ele tudo fará, tudo fará. Eu quero ouvir você. Ele tudo, e Ele tudo fará. cançãonovaplay.com. Assine já!